Olá, amigos, muito boa tarde. O primeiro NT Sul de 2022 está começando e traz as principais informações do dia para você. Hoje, pelas próximas semanas, faço companhia para você neste intervalinho do almoço, porque o Daniel está tirando merecidas férias. Então, eu conto com vocês todos os dias a partir do meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Confira agora os destaques da edição desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Com o fim das alíquotas de ICMS no Rio Grande do Sul, gasolina pode ficar 44 centavos mais barata. Estiagem deixa Rio Jacuí em situação preocupante, com prejuízos para a população e para a biodiversidade. Primeiro bebê de 2022 em Cachoeira do Sul é uma linda menina e nós vamos apresentar ela para você. O nosso correspondente Everson Michel traz informações sobre o litoral gaúcho neste início de ano. E na entrevista do dia, o assunto é o trabalho em casa, o famoso home office. O Bernardo Miller conversa com um especialista no assunto sobre os impactos desse formato de trabalho e a importância de separar o profissional do pessoal. E você, já teve que trabalhar de casa também? Ainda trabalha? Gosta ou acha que é mais difícil de separar as coisas? Conta pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 51-99769-7129 ou então comente na nossa live no Facebook, que eu tô de olho aqui no celular para ver o seu recado. facebook.com/TV Cachoeira. Conta pra gente também como foi o seu final de ano, esse iniciozinho de 2022. Vá participando, aguarda sua mensagem. O NT Sul de hoje começa agora. E o ano de 2022 começa com uma ótima notícia para o bolso dos gaúchos. Desde sábado, 1º de janeiro, milhares de produtos tiveram a redução de ICMS no Rio Grande do Sul com o fim das alíquotas. A fração estava majorada desde 2015. Segundo a Secretaria da Fazenda, um dos itens em que a contenção vai ser percebida é a gasolina. No caso da Comum, a redução deve ser de 44 centavos. O Bernardo Miller está conosco para falar sobre o assunto. Bernardo está chegando. Bernardo, o cachoeirense já pode esperar uma diferença, uma redução neste preço? Boa tarde. Tudo bem, Helena? Boa tarde para todos que nos acompanham. Um feliz 2022 para o pessoal que está em casa e uma boa condução para você à frente do NT Sul nessas férias do Daniel. Exatamente, uma boa notícia para o ano de 2022 é a redução dos impostos do ICMS para vários itens aqui no Rio Grande do Sul. Eu elenco a gasolina, também as telecomunicações, internet, telefone celular e energia elétrica. Isso foi uma promessa do então governador Eduardo Leite, ele que anunciou ainda durante a campanha e logo nos primeiros dias de governo que no último ano, em 2022, reduziria esses impostos, aliviando um pouco mais o bolso dos gaúchos, de 30% praticado em 2021 para 25% agora no ano de 2022, principalmente atingindo a gasolina, que é talvez o principal imposto que mais atinge os gaúchos e principalmente os condutores. A gente circulou aqui em Cachoeira do Sul em alguns postos de gasolina para conferir. Hoje o preço médio praticado é de R$ 6,55, porém essa alteração ainda não entrou em vigor aqui no município. Essa alteração deve ser percebida ainda durante essa segunda-feira com a chegada das novas remessas, os novos lotes de gasolina, álcool, enfim, também o diesel. Isso vai ser percebido, então vai ter essa redução que pode chegar a 44 centavos. Então, nesse preço médio de R$ 6,55, fazendo a conta simples, reduziria para em torno de R$ 6,11. Isso depende muito de cada estabelecimento, como vai estipular esse preço da gasolina comum. As telecomunicações também baixam de 30 para 25, assim como a energia elétrica das contas de luz.
Pegando um exemplo básico aqui para se entender, uma conta, digamos assim, de R$100, ela baixaria para em torno de R$ 93 a R$ 94. É um cálculo, digamos assim, mais rápido e para o pessoal poder entender essas reduções. Também é importante salientar, Lena, a alíquota modal. O que seria? Envolve diversos itens, como calçados, vestuários, eletroeletrônicos, isso tudo envolve na alíquota modal, que estava sendo praticada de 18%, depois baixou para 17,5% e agora entra 2022 com 17%. Estava sendo praticada com 17,5%, agora reduz para 17%, deixando a alíquota modal e alíquotas envolvendo gasolina, telecomunicações e energias uma das mais baixas do país. A gente preparou um mapa do Brasil elencando esse tipo de alteração. Então, o Rio Grande do Sul fica com 17,25%, muito semelhante a Santa Catarina, também Mato Grosso ali com 17,25%, o Acre também com 17,25%, então essa redução para o bolso dos gaúchos. A gente conversou por telefone com o subsecretário da Receita Estadual, o Ricardo Neves Pereira, que falou sobre essas alterações. Vamos acompanhar. A notícia que nós temos agora para o final do ano é a redução das alíquotas do ICMS que estavam majoradas. As alíquotas de 30%, vão passar para 25% para energia, telecom e combustíveis. A partir daí, o impacto que nós estamos calculando é de, pelo menos na gasolina, de 44 centavos por litro, uma redução bastante significativa. Hoje, por exemplo, nós estamos com um preço médio do combustível na região metropolitana de Porto Alegre por volta de R$ 6,89, e com essa redução da alíquota, a gente deve chegar a um preço de R$ 6,45. Então, é uma notícia muito boa, tanto nos combustíveis quanto na energia, nas faturas de energia ou de telecomunicações, internet, telefonia também terão uma redução proporcional. Muito boas notícias. Começando então a NT Sul com excelentes notícias, redução do ICMS impactando seguramente no bolso dos gaúchos e impactando positivamente. Bernardo, isso com certeza vai trazer reflexos financeiros para o Estado em se tratando de um grande desconto, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, exatamente, Helena. Se pegando todos esses descontos, gasolina, telecomunicações, energia, também as alíquotas modal, isso interfere no orçamento anual de 2022 em torno de 3 bilhões de reais. Esse vai ser o impacto para o governo do estado, que conseguiu se readequar durante esses 4 anos do governo Eduardo Leite, com privatizações, enfim, reformas importantes no estado, que trouxe um caixa mais robusto para a Secretaria da Fazenda, que possibilitou essa redução de em torno de 5% no ICMS para o ano de 2022, mas traz um impacto importante de 3 bilhões de reais para os cofres do governo do estado, esse movimento que está sendo feito dentro do governo do estado pelo governador Eduardo Leite, uma promessa, ele que ainda no ano de 2021 anunciou vários investimentos dentro do programa Avançar, avançar nas estradas, avançar na saúde, avançar na educação, e agora ele traz um retorno mais direto para os gaúchos. E a gente acaba tendo como foco principal a gasolina, porque é um gasto, digamos assim, excessivo para o bolso da população gaúcha de forma geral. Vale lembrar que Cachoeira do Sul pratica um dos preços mais, digamos assim, consideráveis em relação a outros municípios gaúchos, como Porto Alegre. Até o próprio secretário acabou usando o exemplo de Porto Alegre no preço da gasolina. Hoje, Cachoeira do Sul pratica em torno de R$ 6,55. Então, como eu falei, uma conta simples, com essa redução esperada de 44 centavos, isso baixa para R$ 6,11 o preço da gasolina comum. Essa é a boa notícia para o ano de 2022, com essa redução do ICMS em vários impostos aqui da população gaúcha, dando o pontapé inicial para esse ano, o último ano do governador Eduardo Leite, Lena. Que coisa boa, excelente notícia para começar o ano jornalístico aqui do NT Sul. Para você que nos acompanha, 2021 foi um ano bastante difícil e complicado, gasolina subindo a toda semana,
pessoal então reclamando muito, não dava mais para encher o tanque, né, Bernardo? Estava bem complicada a situação. Agora, período de férias, pelo menos agora o pessoal que vai viajar, vai pegar a estrada, vai descansar um pouquinho. Ou no dia a dia, quem precisa, depende de carro, né? Todo mundo depende no transporte público, ou quem tem veículo particular, enfim. A gente depende de combustível, preço mais reduzido, melhora a vida de todo mundo, facilita a vida de todo mundo. Bernardo, coisa boa que você chegou nesta segunda-feira trazendo essa excelente notícia. Boa semana e obrigado pela participação. Tá certo, Lena. Uma boa semana para todos que nos acompanham e fiquem de olho nos estabelecimentos, nos postos de combustível, porque essa gasolina vai reduzir agora nas próximas horas. Uma boa semana para todo mundo. Beleza, então. Bernardo Miller chegando aí, então, com ótima notícia. A gasolina deve baixar de preço. Não só a gasolina. Vamos continuar monitorando e seguramente informando você que nos acompanha. E a gente agora vai para o litoral gaúcho para saber como foi o feiradão por lá. Está retornando ao NT Sul o correspondente Everson Michel, ele que participa com a gente já há algum tempo, trazendo os detalhes sobre a movimentação e operações de salvamento e conscientização. Estamos no verão e o Litoral Norte possui todos os pontos próprios para banho. O terceiro boletim de balneabilidade dos balneários do Rio Grande do Sul apontou novamente que as praias do Litoral Norte estão próprias para banho. Os dados foram divulgados na última sexta-feira, dia 30, pela FEPAM. No Litoral Norte, são 31 pontos de amostragem de 24 praias ou balneários e 10 municípios. Ao todo, o Rio Grande do Sul existem 90 pontos monitorados. E com as praias cheias, aumentam os salvamentos e também as ações de prevenção. O número de salvamentos realizados pelos salva-vidas das praias do Litoral Norte em 15 dias já é o maior que o registrado no mesmo período das 3 últimas edições da Operação Golfinho do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Desde o dia 18 de dezembro, quando iniciou a Operação Golfinho, os profissionais resgataram mais de 90 pessoas. Isso mesmo, foram 93 pessoas retiradas do mar somente aqui na região. Para se ter uma ideia, no verão passado, houveram 79 salvamentos no mesmo período em toda a temporada de 2019 e 2020. Foram 84 e 2018 e 2019, 38. Neste ano, em apenas 15 dias, foram mais de 90 resgates. As ações de prevenção, que incluem orientação aos banhistas que se colocam em situação de risco, também aumentaram neste início de temporada. Passaram de 24.700 nos primeiros 15 dias da operação passada para 27.800. Em Capão da Canoa, devido a problemas causados por conta dos excessos, a Prefeitura precisou publicar um decreto proibindo o uso de aparelho de som na beira da praia, nas praças e nas vias públicas do município. A fiscalização está sendo feita com apoio das Forças de Segurança Pública. As restrições entraram em vigor desde o último dia 30, quando os policiais do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas realizaram uma ação contra a perturbação do sossego na orla do município. De acordo com a brigada, o objetivo foi orientar comerciantes e frequentadores para prevenir aglomerações e casos de perturbação da tranquilidade. Além da conscientização, os PMs também apreenderam aparelhos de som. Eles também emitiram 2 termos circunstanciados por perturbação ao sossego. A restrição ao uso de equipamentos de som em áreas públicas de Capão da Canoa foi definida numa reunião entre representantes da Prefeitura, da Brigada Militar e também da Polícia Civil, após ocorrências de briga generalizada na beira-mar, que colocou em risco famílias que estavam presentes no local. A perturbação do sossego está prevista na Lei das Contravenções Penais, que trata da proibição ao ato de perturbar o sossego alheio, ou no seu artigo 42, que diz: perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheio pode dar prisão simples de 15 dias até 3 meses ou multa. Para finalizar, o litoral protagonizou uma das maiores noites de Réveillon dos últimos anos em termos de público. Apesar das restrições por conta do coronavírus e das suas variantes, as praias do Litoral Norte registraram um recorde de público. Quem celebra o feito são os comerciantes e toda a rede hoteleira, que desde o último dia 30 já estava com 100% da sua capacidade de lotação. Porém, o problema fica agora com as prefeituras, que precisam encontrar formas de conter as aglomerações e limpar a orla. Vamos torcer para que esse ano seja realmente
um ano livre de pandemia. Direto do Litoral Norte, Everson Michel, voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada ao Everton, que vai continuar participando conosco, nos atualizando sobre a movimentação no litoral gaúcho, aqui exclusivo para você do NT Sul. Gente, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul já trabalha na colocação de placas orientativas para os banhistas da Praia Nova. Elas ficam nas áreas consideradas de risco de afogamento por não terem a presença de guarda-vidas. As placas estão no início da Rua Mourão, na Praia Velha, Rua Esperanto, Aldeia e no acesso ao rio, logo após a Ponte do Fandango. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do jovem Matheus Gabriel Pereira, de 20 anos, encontrado no Rio Jacuí neste domingo. Matheus desapareceu no sábado, na Praia Velha. Ele tentou salvar a mãe dos seus filhos que estava se afogando. Ela foi resgatada, mas ele não conseguiu se salvar. Com 20 anos, ele deixa 2 filhos gêmeos. Gente, a estiagem no Rio Grande do Sul atinge níveis preocupantes. A situação fez a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural marcar uma reunião para alinhar as ações de combate à seca. Diversas frentes estão sendo envolvidas na causa e até o momento, 48 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. Aqui em Cachoeira do Sul, o nível do Jacuí é baixo. O cenário apresenta prejuízos para a população no abastecimento e principalmente na saúde hídrica e biodiversidade do rio. Há pelo menos 3 anos, a conjuntura de estiagem se repete na região de Cachoeira do Sul durante o verão. O fenômeno seca pode até ser considerado comum. No entanto, episódios repetidos podem afetar diretamente na saúde dessas riquezas naturais. Mas afinal, qual a interferência ao meio ambiente? Quais os prejuízos? A gente foi atrás de explicações. A passagem é semelhante à realizada em março de 2020 no rio Botucaraí. Lá a situação também era grave e a água praticamente não corria. Nessa reportagem nós captamos imagens de 3 rios, o principal deles Jacuí e os afluentes Capané e Botucaraí. Em todos eles, a corrente de água é bastante reduzida. Há pelo menos 2 meses o nível permanece nessa situação, bem diferente da cheia registrada no mês de setembro, captadas com imagens aéreas. Segundo o professor Fernando Bernal, a ação do homem nos recursos naturais influencia no desequilíbrio da biodiversidade. Tudo isso se agrava com a seca. Um exemplo é a Piracema, período de reprodução dos peixes. Os principais habitantes dos rios não conseguem ultrapassar as barragens diante do nível baixo. Assim, a propagação da espécie fica comprometida. O que acontece é que quando a gente começa a mexer na reserva do recurso hídrico natural, nós contribuímos para o desequilíbrio da biodiversidade. Somado a isso, nós temos o que tem acontecido nos últimos anos aqui, que é da origem de uma característica natural, talvez um pouco de ação antrópica também, que quando nós temos secas, essas estiagens como essas últimas, e essa que nós estamos vivendo agora, nós temos uma interferência muito grande no futuro das espécies que comporão a biodiversidade do rio. Então, assim como os sistemas naturais vão sofrer bastante o impacto disso através da falta de água nos arroios, nos afluentes, nós temos que nos preocupar muito ainda com a sanidade, com a saúde dos banhados. É nos banhados que o processo todo de geração de vida no rio começa. Nós temos ali dentro um sistema elétrico todo ele construído em cima de barramentos que não levam em consideração a subida dos peixes. Então isso aí é um fator que ao longo do tempo foi mudando a dinâmica das espécies, porque aquelas que demandam de grande fluxo, de nadar contra a correnteza, né, para poder fazer a desova, não conseguem fazer uma desova adequada. A estiagem também abala no desenho geográfico dos rios. As margens começam a ser comprometidas com o direcionamento das águas. Isso, aos poucos, vai influenciando no curso desses rios. Nós temos 3 tipos de margem usuais no rio.
Aquelas margens que são retas a gente considera como margens neutras, ou seja, a pressão da água nas laterais é muito pequena e ela praticamente não causa dano nenhum. Existem as margens construtivas que ocorrem no lado oposto, aonde o rio bate contra uma margem mais resistente. Então, quando ele bate nessa margem, ele corrói, desmancha essa margem e atira esse material para o outro lado. Aquela margem que recebe o material depositado, a areia principalmente ali dentro, se torna uma margem construtiva, ela vai aumentando de tamanho. E aquela que sofre o impacto direto da água frontal, acaba transformando isso numa margem destrutiva. Então, a geografia do rio, ela modifica em termos ao longo dos anos, em função dessas pressões exercidas pela variação de seca e inundação. O resultado disso tudo é o domínio das espécies mais resistentes às variações climáticas. No Capané e Botucaraí, por exemplo, o fluxo de peixes é praticamente inexistente. Apenas pequenos cardumes são visualizados em um rio que pode atender bem mais espécies. O uso excessivo dos recursos naturais também contribuiu negativamente. Bernal é crítico a isso, entendendo que no Rio Grande do Sul chove cerca de 1.800 milímetros no ano, quantia necessária para reservatórios artificiais. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que, em média, chove 1.800 milímetros de chuva por ano. Isso é a mesma coisa equivalente a uma coluna de água de 1,80 m por ano. O que nós somos é uns verdadeiros incompetentes na reservação de água. Na verdade, por exemplo, todos os sistemas artificiais que demandam de água deveriam estar garantindo suas demandas a partir daquela água que eles conseguissem acumular artificialmente. E não demanda em cima do recurso hídrico natural. Garantir a água natural para os ambientes naturais. A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural convocou para hoje uma reunião com a Defesa Civil e Emater para debater a seca que assola o território gaúcho. 48 municípios já decretaram situação de emergência por conta dos prejuízos ocasionados pela falta de chuva. Em Cachoeira do Sul, o assunto é tratado de perto pelo poder público. Contatos com as entidades estão sendo feitos para novas atualizações. Situação bastante preocupante. Quem é de Cachoeira do Sul ou quem conhece a nossa realidade hídrica sabe que a gente está realmente num período bastante atípico nos últimos tempos e é uma situação que se agrava cada vez mais e há necessidade, portanto, de atitudes individuais também com relação à água, né, gente? O Rio Jacuí, a gente viu aí, está com um nível bem abaixo nas últimas semanas, nos últimos meses. 4, 5 metros abaixo do seu nível normal, o calado está muito baixo, então vamos economizar, vamos cuidar, vamos racionalizar, vamos garantir, na verdade, que a gente possa continuar contando com esse recurso tão importante e fundamental para a nossa sobrevivência. E oremos, né, para que venha a chuva e quando vier, quem puder, colete a água da chuva para reaproveitar. O Bernal falou aí, foi bem explícito com relação a isso, que nós somos incompetentes com relação ao uso, com relação ao resguardo desse bem natural. Vem água da chuva, não precisa ir fora. Dá para guardar, dá para utilizar, para reutilizar, enfim, para aproveitar de uma maneira bastante tranquila, de uma maneira bastante saudável e adequada. Vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade aqui no NT Sul. Você que está nos acompanhando pela televisão, você que está nos acompanhando pela internet, lá pelo nosso Face, obrigado pela companhia, viu? Tá na hora do seu recadinho aqui na telinha. Nosso WhatsApp é 51-997697129. Estamos também com o link ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira para você curtir, dar o seu like lá também, ou então pegue nosso vídeo e compartilhe com a sua rede de amigos para que mais pessoas se informem e nos acompanhem também possam participar juntinho conosco.
Olha só, aqui pelo Face chegando o boa tarde especial da Vera Domingues. Boa tarde, Vera. Também conosco Sônia Dias Machado, Lisiane Braga. Boa tarde, abençoada semana. Para ti também, Lisiane. Muito obrigada, viu? Nós temos também aqui a participação do Cláudio Lopes, nosso telespectador fiel. Seu Cláudio, Dona Marli, um abração para vocês. Obrigada pela companhia. Um abençoado super novo ano, viu? Bem-vindo, ele disse. Muito obrigado, seu Cláudio. Agora, durante o mês de janeiro, estarei com vocês. E você que está chegando agora, Daniel Nunes está de férias. Durante o mês de janeiro, eu conto com a sua companhia. Vou estar aqui com vocês para levar as informações do dia e vamos fazer juntinhos esse mês inteiro aí de NT Sul, tá bom? Olha só, também a Sandra Ferreira, boa tarde para todos. Estamos ligadinhos na telinha. Eu, Sandra, meu filho Everson Ferreira, um grande abraço. Abração para vocês. Também a Ivonir Correia, boa tarde, feliz ano novo. Estou assistindo aqui no Paraná, Curitiba, passeando na casa do filho. Coisa boa, Ivonir, aproveita. Um abração para ti, para o teu filho também. Obrigada ao pessoal de Curitiba. Muita gente nos acompanha por lá, eu sei. Também conosco a Jurema Barcelos, mandando boa tarde. A Martinha Pedroso, mandando boa tarde também. A Mara Regina Melo Belo, boa tarde, Helena. Feliz ano novo para vocês do Telejornal. Bastante saúde e prosperidade. Abração. Amém, que assim seja para todos nós. É tudo que se quer, né? Temos também mais mensagens aqui no WhatsApp. O Ednei está conosco aqui de Cachoeira do Sul. Parabéns para a equipe que está patrolando a estrada na Forqueta. Ótimo trabalho. E ele manda foto. Muito bom, muito bom. Quando o pessoal quer reclamar, reclama. Quando é para elogiar, para registrar, a gente faz questão também de mostrar. Obrigado pela participação, Ednei, e por esse registro também. Paulizan de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Estamos assistindo a querida TV Cachoeira junto à natureza. Paulizan e Sterling desejam aos amigos e espectadores da TV Cachoeira um feliz e próspero ano de 2022. Coisa boa. Obrigado, Paulizan. Um abração para vocês aí. Bom desfrute dessa tranquilidade junto à natureza. Obrigada pela participação, viu? Uma boa tarde para vocês aí. Daqui a pouquinho, mais um bloco de interatividade aqui no NT Sul. Conto com a sua participação. Vai mandando a sua mensagem, vai interagindo com a gente e daqui a pouquinho figura aqui na telinha. Gente, a seguir, as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. E ainda, primeiro bebê de 2022 em Cachoeira do Sul é uma linda menina e nós vamos apresentar essa garotinha para você. Na entrevista do dia, o assunto é o trabalho em casa, o famoso home office. Bernardo Miller conversa com um especialista no assunto sobre os impactos deste formato de trabalho e a importância de separar o profissional do pessoal. O intervalo é rapidinho, continue com a gente. NT Sul está de volta, muito boa tarde você que está chegando agora, você que já está conosco, obrigada pelo carinho da sua companhia. Iniciozinho de semana, início de ano, NT Sul 1 de 2022 está juntinho de você. A gente espera realmente, deseja que este ano a gente consiga assim, ó, ler aqui para você, mostrar muitas excelentes e maravilhosas histórias e notícias boas também, né? A gente gosta muito disso, mas nossa missão é informar e isso é o mais importante. Queremos você na companhia, viu, durante todo o tempo, participando também conosco. 51997697129 é o nosso canal de comunicação, também nas nossas redes sociais. Você pode participar e deve, mandando sugestões, enfim, comentando e interagindo conosco. Agora é hora de ver como fica o tempo esta semana aqui em Cachoeira do Sul. Depois de um fim de semana de muito calor, será que as temperaturas altas vão dar uma trégua? Vamos conferir. A semana é de calor em Cachoeira do Sul e a segunda-feira tem altas temperaturas e uma pequena possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade do ar fica baixa e pode marcar 18% no final da tarde. A máxima do dia será de 35 graus, a mínima ficou em 23 graus. A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, podendo chover a qualquer hora. O calor diminui um pouco, mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Quarta-feira tem tempo parecido, sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O calor predomina em todo o território gaúcho e o tempo fica abafado. Segundo a Metsul Meteorologia, o calor e o ar quente trazem de volta a instabilidade à maior parte do estado da tarde para a noite.
A chuva deve atingir pontos isolados. Temporais localizados podem causar vendavais e granizo. Veja agora as temperaturas máximas para esta segunda-feira. Em Porto Alegre, máxima de 36 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 35 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 35 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 33 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 32 graus. Esse verãozinho promete, né, gente? Pois a chuva com vendaval que caiu no início da tarde de ontem causou alguns contratempos em Cachoeira do Sul. Segundo a Defesa Civil, 3 árvores caíram no perímetro urbano. 2 atingiram um veículo e uma casa. A terceira caiu na via pública, nas proximidades do Instituto de Oftalmologia, no bairro Rio Branco. Ninguém ficou ferido com os acidentes, felizmente, né? O trabalho de remoção dos galhos começou ainda ontem. E o NTSU abre mais uma janela para a sua participação pelo WhatsApp 51997697129, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, nosso canal de interação com você. Também pode mandar um direct lá pelo Instagram, viu? A gente vai visualizar. Também tá valendo aquele querido e velho torpedo, como eu sempre digo. Se você não é adepto, não tem internet aí, manda um torpedo pra gente. Tá valendo a sua mensagem, a gente visualiza aqui, a gente também coloca na telinha, viu? Muito bom a sua participação. Nós vamos agora a esse segundo bloco de interação, aqui começando pelo Face. A Rosa Maria Oliveira manda boa tarde para todos. A Diva Oliveira também participando, mandando boa tarde. Olivan Cruz Alves, a Patrícia Silva também, todos ligadinhos conosco aqui no NTSU. Também está conosco, mandando boa tarde especial para todos os cachoeirenses, o Molisson Machado. Um abração para todos vocês, obrigada aí pela participação, pela interação. Vai interagindo, vai participando conosco, mandando a sua dica, também o seu áudio, o seu vídeo, a sua foto, o seu registro contando alguma novidade pra gente aí, uma selfie do seu momento, tá valendo, tá valendo. A Daniela está conosco, mandou uma mensagem pelo WhatsApp: Capão está certo em proibir o som alto em locais públicos e na praia. Ninguém é obrigado a ouvir o som do outro. Tá aí a opinião da Daniela, registrando a questão de sonzeira no litoral. Capão da Canoa já tem essa regra, também Torres também tem, né? Onde não tem sonzeira beira-mar, então tudo controlado e limitado para que todos possam ter uma boa convivência e os limites sendo respeitados. Cristiano Domingues, aqui de Cachoeira do Sul, aqui continuamos armazenando água da chuva. Lembra quando você veio aqui fazer a reportagem? As plantas agradecem. Cristiano Domingues aqui mandando registro. Lindas plantas, continuam lindas as plantas, Cristiano. Lembro sim, eu fui na casa do Cristiano para registrar a economia que ele faz, ele e a esposa, com a água da chuva que eles coletam e também a água do ar-condicionado. Eles colocam ali vasilhames onde coletam a água do ar-condicionado para colocar nas plantas. É uma água sem cloro, então as plantas agradecem e ficam lindas e maravilhosas. Tá na época, o pessoal usa muito ar-condicionado, tá na época então de colocar lá um coletor. Você que não se ligou ainda, é uma água maravilhosa para regar as plantas, viu? Elas agradecem porque não tem cloro. É uma água muito boa e também ajuda a natureza. Everton da Silva, de Cachoeira do Sul. Desde o ano passado, as grades têm nas 5 esquinas. As grades que tem das 5 esquinas estão tortas. Até agora a Secretaria de Obras não deu jeito. Ele mandou foto ali. Seguramente de algum acidente, né, que ocorreu ali nas 5 esquinas e as grades continuam tortas. Está aí então o recadinho e o registro do telespectador. Obrigado pela participação, viu? Bia Saldanha, Cachoeira do Sul, feliz 2022, que venham mais notícias boas. É tudo que se quer, Bia, dar boas notícias. Essa é a nossa missão, é a missão que a gente mais gosta de desempenhar, de executar aqui no NTSU. Obrigado pela participação, viu? Daqui a pouquinho mais, o terceiro e último bloco de interações aqui no NTSU, contamos com a sua participação. Vai mandando mensagem, vai curtindo, compartilhando o nosso vídeo lá nas redes sociais, lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vai interagindo com a gente e daqui a pouquinho a sua mensagem vai figurar aqui na telinha. O primeiro bebê de 2022 em Cachoeira do Sul é uma menina. Ela nasceu às 11h53 do dia 1. Maitê da Silva Rosa é o nome dessa bebezinha.
A primeira cachoeirense a nascer em 2022, às 11 horas e 53 minutos, de parto cesárea, no Hospital de Caridade e Beneficência. Ela é a primeira filha do casal Tailana Nascimento da Silva, de 14 anos, e Cleiton Rosa, de 18. Maitê nasceu com 3,5 kg, medindo 49 centímetros. A previsão é de ainda nesta segunda as duas receberem alta hospitalar. Mesmo sendo muito jovem, independentemente de qualquer experiência de maternidade, como toda boa mãe, a Tailana sonha e já faz planos para a pequena. Eu, como mãe de primeira viagem, é difícil, penso assim no caso, é meio difícil, a amamentação, tem que ter bastante paciência. E com relação à infância e futuro dela, o que eu quero para ela é uma infância muito boa, um futuro bom, e que Deus ajude ela em tudo, e que ela seja bastante feliz e tudo. E a profissão que ela sonhar em ser, que Deus ajude ela seja. É isso que eu acho. Parabéns, Tailana, pela bebezinha, que Deus abençoe fortemente, grandemente a vida de vocês, tá? Com certeza ela vai ter um futuro lindo. Foi inaugurado no dia 31 de dezembro o letreiro de boas-vindas da UFSM Campus Cachoeira do Sul. A solenidade contou com a participação do Coronel Teixeira, comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, técnicos administrativos e servidores terceirizados. O item foi doado pelos professores Rogério Brits e Lucas Delong, que encerraram a gestão como diretor e vice à frente da instituição neste domingo. Oportunidade de emprego para a Cachoeira do Sul e também para Santa Maria. A agência FG Tassini de Cachoeira divulgou as vagas disponíveis para hoje. Vamos conferir. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul oferece 38 oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Para monitor agrícola, são 30 vagas temporárias. É preciso ter disponibilidade para viajar e CNH categoria B. Uma vaga para retificador de motores. O trabalho é em Santa Maria. Corretor de imóveis, uma vaga. Analista de controle de qualidade, também uma vaga. Uma oportunidade para técnico de segurança no trabalho, preferencialmente com experiência. Uma vaga para mecânico de veículos. É preciso ter conhecimento em informática e preferencialmente experiência em concessionária de veículos. Uma vaga para representante comercial. Tratorista agrícola, também uma vaga. Para esta vaga é necessário que o candidato tenha CNH categoria D e veículo próprio para deslocamento. E uma vaga para vendedor de empréstimos. Os contatos para agendamento são 51-3723-5414 e 51-98495-3532. A agência FG Tassini fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Pelo segundo ano seguido, os motoristas estão isentos de pagar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT. A medida foi aprovada no mês passado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. De acordo com esse órgão, a isenção ocorreu porque existe um excedente de recursos no fundo da Caixa Econômica Federal que administra os recursos do DPVAT, para cobrir os prejuízos de acidentes de trânsito. Gente, o home office cresceu consideravelmente durante a pandemia. Isso não é novidade para ninguém, né? Muitas empresas de grandes centros optaram por essa nova modalidade de se trabalhar. No entanto, esse movimento alterou a rotina de muitas pessoas. Associar a vida profissional com a pessoal se tornou um problema relacionado à desconexão de certas tarefas. Esse é o assunto, melhor dizendo, da entrevista de hoje, feita pelo colega Bernardo Miller, que a gente vai conferir a partir de agora. O excesso de trabalho no home office tem provocado um aumento de estresse, ansiedade entre as pessoas. Essa dificuldade de se conectar e desconectar do trabalho está trazendo, enfim, uma série de complicações
para esses trabalhadores. Eu vou conversar com o advogado Fernando, que é especialista nessa questão envolvendo o trabalho home office, o trabalho em casa, diante de toda essa situação, né, Fernando, envolvendo a pandemia. O home office ganhou força em diversas empresas e muitas pessoas têm essa dificuldade. Está em casa, mas ao mesmo tempo está trabalhando e vice-versa, conseguir se desconectar do trabalho e voltar ao seu cotidiano. Fala um pouco sobre esses últimos meses, esse último ano, né, envolvendo a pandemia, onde essa questão ficou mais evidente. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Cumprimento também a todos que nos acompanham. Realmente, a pandemia trouxe, né, essa novidade. Já existia, mas não era tão praticado quanto agora, né? Eu diria que a maioria das empresas, durante a crise sanitária, adotou o home office, né? E às pressas, né? Ninguém esperava esse tipo de trabalho. E algumas pessoas, eu digo, grande parte dos trabalhadores, tiveram certa dificuldade, às vezes, em se adaptar, né? Ou até mesmo de se desconectar do trabalho, que é uma coisa muito importante. Às vezes, nem por exigência do empregador, né, o empregado precisaria ficar, mas ele tinha certa dificuldade, querendo entregar cada vez mais, né, até não sabendo, né, o que viria no futuro e chegando a trabalhar em jornadas excessivas, né, tendo aí um prejuízo na sua saúde mental e, eventualmente, até para o empregador, né, que teve um empregado prejudicado pelo excesso de jornada. Com computador, celular, mensagens, e-mails, né? E a pessoa tendo o escritório dentro da casa dela, né? A jornada passou a ser excessiva, né? Às vezes jornadas de 10, 12 horas, trabalhando 70 horas semanais, né? Uma questão assim que não é saudável, né? Não é produtivo nem para a empresa e nem para o empregado, que pode adoecer em virtude desse excesso de trabalho, né? Fernando, pensando pelo lado jurídico, como esse trabalhador pode chegar ao seu superior e revelar a sua situação atual com excesso de trabalho? Como isso é feito na parte burocrática? Olha, a melhor coisa a se fazer, e aliás tem que ser feito isso, é haver um acordo entre as partes, ou seja, é necessário fazer um aditivo ao contrato de trabalho, colocando as condições de trabalho, né? Porque existem situações que o controle da jornada precisa ser mais ostensivo, ou seja, o empregador tem que efetivamente controlar aquela jornada de trabalho. E se ele passa a controlar a jornada de trabalho, ele tem que pagar hora extra e também não deixar que o seu empregado extrapole demasiadamente a jornada além dos limites legais, né? Então, fazer um aditivo no contrato de trabalho, colocando as condições, se vai ter controle de horário ou não. A CLT, no artigo 623, ela exclui no teletrabalho, que ainda é a única regulamentação que existe, o controle de jornada. Então, se não é necessário uma jornada, um controle ostensivo, o empregado pode trabalhar a hora que ele quiser, até à noite. Tem gente que rende mais pela madrugada, mas tudo depende de uma combinação, né? E também uma regulamentação, porque esse aditivo, como não existe uma lei, né, regulamentando o home office, esse aditivo é de grande importância, tendo algumas empresas, inclusive, que já estão adotando, colocando isso em acordos coletivos com o sindicato, até para se proteger, sabendo o que pode e o que não pode ser feito, né? Fernando, particularmente eu não sou muito adepto do trabalho em casa, enfim, diante da situação, às vezes em algum momento você necessita estar em casa por uma doença, enfim, precisa executar o seu trabalho em casa. Você acredita que o home office ainda está muito distante do ideal ou de uma fórmula correta para ser praticado pelas empresas? A gente precisa ir mais a fundo nessa questão
para conseguir identificar um equilíbrio entre o trabalho e também a saúde mental desse trabalhador? Não resta dúvida, Bernardo, que é necessário esse equilíbrio. Seria interessante que fosse editada uma regulamentação, né, do trabalho home office. Eu acredito que daqui para frente vai haver uma questão híbrida, né? Dias em que o trabalhador vai até a empresa e dias que ele vai ficar em casa, né? Tem gente que se adapta bem com essa situação. Então, o que tem que ser proporcionado ao trabalhador são os recursos de acordo com a exigência que ele vai ter. Enquanto isso não acontece, né, é necessário que haja essa combinação que eu disse entre as partes dentro dos limites legais, né? A recomendação é sempre dentro dos limites legais, porque a jurisprudência, os julgados, eu acredito que demorem anos para caminhar nesse sentido. E até lá, tanto os empregados quanto as empresas, eles têm que se precaver, né? O empregado para não ter um problema sério de saúde e a empresa para não ter uma demanda futura na justiça por ter descuidado dessa questão da jornada, da desconexão do seu colaborador. Falando nessa palavra desconexão, Fernando, também não existe um pouco a desconexão do trabalhador com a empresa, não saber os movimentos, as novidades e até mesmo, diante de uma situação, enfim, de demissão, não ter o conhecimento dos seus direitos, enfim, tudo aquilo que faz parte da vida de um trabalhador. Isso também está em risco com a evolução do home office? Pode haver um risco nesse sentido. Alguns segmentos, os trabalhadores são bem antenados, né? Temos representantes da categoria, os sindicatos, né? Soltando bastante informação, né? Alimentando-os de bastante informação nesse sentido. O Ministério Público do Trabalho, que é um órgão bem atuante também, tem feito recomendações, nota técnica. Existe até uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, onde ele diz que os trabalhadores devem respeitar, né, a jornada legal, os empregadores devem monitorar para que seus empregados não extrapolem a jornada, apesar de não haver uma legislação específica. É claro que tem uma parcela de trabalhadores que realmente não conhece e saem prejudicados, como tem empregadores também que, às vezes, por falta de orientação, né, nem por mal, não respeitam esses limites, ocasionando esse tipo de problema, né? Fernando, uma outra colocação importante diante dessa discussão que você gostaria de apresentar para quem nos acompanha? A colocação que eu faço é sempre o cuidado de ter o bom senso e agir dentro dos limites. Por isso que é interessante estabelecer um aditivo contratual para esses trabalhadores, né? Colocando o regime de trabalho dele, as empresas, por vezes, firmar acordos coletivos com o sindicato também para colocar esses limites e não ter problemas no futuro. Essa é a maneira de se controlar a situação que está acontecendo no momento, que é a novidade para todo mundo, na verdade, né, Bernardo? Ninguém sabe como os julgados vão se comportar. Então, nessa dúvida, o que deve ser feito é respeitar a jornada legal, né, dentro das 44 horas semanais, e também fazer esse aditivo contratual, combinando desde já, né, o tipo de jornada e os limites dela. Tá certo, Fernando. Obrigado por nos atender e falar sobre esse assunto bastante importante. Eu que agradeço, Bernardo. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam. Ok, um assunto importante, um assunto que ganhou notoriedade com a pandemia, o trabalho home office cresceu no Brasil e essa discussão de desconexão, como conseguir encontrar o limite no trabalho,
acho que é um assunto importante, uma reflexão também para os telespectadores e todo mundo que está envolvido nessas novas rotinas que a pandemia nos colocou. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bernardo, pelas informações. Realmente, né, um momento novo, né, ainda novo para muita gente, né, mas a gente está se adaptando e aí tem que saber diferenciar realmente, dividir, né, trabalho, casa, poder conciliar tudo para ficar tudo numa boa. Gente, nós vamos agora ao último bloco de interatividades aqui no NT Sul, chegando aqui pelo Facebook. Patrícia e André Fagundes, boa tarde, estamos sempre ligados no NT Sul e a gente fica muito feliz com isso, tá? Obrigada, Patrícia, obrigado, André, pela companhia. Vera Paixão também está conosco, mandando uma boa tarde para todo mundo. E você que nos acompanha habitualmente, que agora está entrando em férias, quero dar um recadinho, viu? A gente quer acompanhar você nas férias. Onde você vai? Manda dizer, manda uma selfie, manda um registro, manda um vídeo ou uma foto do seu local de férias. Compartilha com a gente quer estar com você também no seu período de descanso e a gente quer compartilhar aqui no NT Sul com os nossos telespectadores. Aqui na telinha, Rogério de Cachoeira do Sul, a Praia Nova está limpa depois de muito trabalho, mas olha o que encontramos deixado pelos visitantes. Vidro, fraldas descartáveis, centenas de copos descartáveis e até pneus. Um banheiro feminino foi destruído na noite do sábado, arrancaram a caixa de descarga. Que lamentável, o Rogério manda as fotos e os registros aí, viu? Que lamentável. Praia Nova é um bem comum dos cachoeirenses, de quem nos visita. A gente já registrou semana passada, segunda da semana passada eu estive lá, também fiquei assim, ó, bem decepcionada com o que eu vi lá de tanto lixo espalhado pela areia na manhã de segunda-feira. A situação se repetiu. Infelizmente, as pessoas que frequentam o balneário, as pessoas que vão lá, têm que ter condições, têm que ter noção, né, de educação, é o mínimo, né? Dica sempre, leve uma sacolinha para recolher o seu lixo ou então tem lixeira lá. Vamos cuidar do que é nosso para que todos possamos desfrutar do balneário que é para todo mundo. Tá aí dado o recado? O registro do Rogério. Ari Santos, de Cachoeira do Sul, mandou um vídeo registrando. É chuva, é isso? Vamos ver. Ó, chuva! Tudo molhado. Ei! Aleluia! Até a bebê. Que maravilha, que bênção, né? Tem que comemorar. Na seca que a gente anda, assim, precisando de chuva mesmo, aleluia, tem que comemorar a chuva. Obrigada pela participação e pelo vídeo. É isso que a gente gosta, que a gente quer, viu? Compartilha com a gente, registra e lembra do NT Sul, manda pra gente pro 51997697129, viu? Gilmara Santos, de Cachoeira do Sul, minhas plantas estão lindas com a chuva, feliz 2022. Cadê as plantas da Gilmara? Lindas, lindas, maravilhosas. Gilmara, parabéns pela sua plantação aí e que coisa boa que veio a chuva, né? Muito obrigado pela participação e por compartilhar com a gente. Silmar Afonso Martins, de Cachoeira, somos muito fãs desse jornal que mostra as nossas coisas e principalmente por nos dar espaço para interatividade. Silmar e Elisete, do bairro Soares, obrigada, Silmar, pela participação, um abração para ti, obrigada aí também pela participação. Guacira Fraga, de Cachoeira do Sul, Lena, ri muito de vocês no programa de Ano Novo. Já pensou tu de salto naquele mato? KKK. Guacira, não brinca que a coisa é séria. Você não sabe do que ela está falando? Vai lá na nossa página na internet que você pode conferir o especial de Ano Novo que a gente fez aqui, muito divertido, muito engraçado com os erros de gravação, para você conferir, foi feito especial para você e está muito legal, dá para você conferir esse programa e todas as reportagens que rodam por aqui. Gente, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse as nossas redes sociais para ficar por dentro de outras notícias. No Facebook, você encontra a gente pelo endereço facebook.com/TV Cachoeira. Obrigada por nos fazer companhia e a gente espera essa sua parceria aqui ao longo de todo este ano, que seguramente vai ser muito especial para todos nós, viu? Ótima e abençoada tarde para você. Te encontro de novo amanhã a partir do meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tchau, tchau, a gente se vê.